Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o segundo episódio do podcast Dois Pra Lá e Dois Pra Cá. Eu sou a Deise Valentim e a gente tá aqui hoje com a Clarice Barbosa. Oi, Clarice, tudo bem? Oi, Deise, boa tarde, bom dia, boa noite. Bom dia. Muito obrigada. Tudo bem, sim. Clarice, conta um pouquinho pra gente sobre sua história com a dança, quem é você, quem é a Clarice bailarina? Na verdade, eu tenho a impressão, assim, a sensação que eu já danço desde sempre, né? Assim, já quando eu era bebê, eu já fui influenciada por uma família de pessoas que gostam de música, né? Assim, gostam de festas. Eram sempre encontros regados a muita comida e muita dança. Que gostoso. Exatamente. E a minha mãe, ela era, né? A minha mãe já virou estrela, assim, tá me iluminando sempre. E ela gostava de participar dos bailes que aconteciam, né? Assim, às vezes nas festas de família mesmo acontecia um baile e a minha mãe era a última a ir embora, assim, sabe? E eu ficava colada nela, assim, mãe, vamos embora. E aí ela falava assim, vai dançar com o Isaías, dança com a Clarice. Vamos lá, menina. A minha diversão não era como hoje, né? Os novos tempos do celular. Então minha mãe dizia, vai dançar com alguém? Alguém sempre, adulto, né? Sim. Me pegava para me descontrair, perder vontade de ir embora e dançar. Mas, contudo, a minha avó, ela trabalhava com os pederneiras, né? Ela trabalhou com eles desde criança. Então, quando eles tiveram a mudança de escola, que foi para quando eles foram para Bandeirantes, hoje é o endereço atual hoje, eles também levaram a minha avó, faxineira, né, para cuidar do espaço. Nossa, que legal. E aí, num momento, eles falaram, olha, como a senhora está com a gente vai ceder uma bolsa para algum familiar, ou mais de um familiar, que quiser participar ou experimentar e fazer aula de dança. E aí eu comecei, né, assim, mas eu ficava pensando, gente, o que eu vou fazer? Como que vai ser? Mas, ao mesmo tempo, algo me movia, ainda que criança, por essa curiosidade do como que seria, né, assim. E, enfim, eu fui, né, comecei a dançar e era um lugar completamente diferente do que eu já conhecia, né, assim, era uma escola na elite de BH, né, assim como é hoje. Um mundo novo, né? Um mundo novo, mas assim, cheio de possibilidades, sabe? E aí eu comecei a fazer aulas. Eu tinha direito a fazer uma aula que eram 2 vezes por semana e eu já comecei fazendo 4 aulas. A aula era segunda e quarta, mas na terça eu sempre ia para lá. E como posse do lugar, já é assim. E as pessoas assim, mas seriam 2 bolsas, né? Ela vai fazer 2 cursos. E assim foi, eu participando das apresentações, né, da escola e aquele universo da dança, assim, foi me encantando, né, assim, não era Disney, é uma escola de dança contemporânea, então era muito real, assim, a história do movimento. Eu não me inspirava em nenhum personagem, eu inspirava somente num corpo que dançava. Portanto, que incrível. Cada um era não tinha uma referência, sabe? E aí eu fui dançando, continuei fazendo aula e quando foi... Eu fiz amizades muito sinceras lá no corpo e aí eu comecei a dar aula porque uma das minhas melhores amigas, ela ficou grávida, né? Sim. E engravidou e precisou de uma substituição. E aí numa dessas eu me tornei substituta na escola e eu falei, ai meu Deus, dessa vez eu vou fazer meu melhor trabalho, né? Falei, agora é a hora de mostrar o que eu aprendi, né? E aí não deu outra. No ano seguinte, eu comecei como professora lá no corpo e fiquei por 10 anos lá. Na verdade, eu dava aula, mas eu muito aprendia, né? Assim, nossa, que massa. Então, tipo, onde começou, onde você trabalhou por muito tempo. Ali, a primeira aula que você chegou a fazer foi de balé clássico? Ou chegou a ser de alguma outra modalidade? Então, o curso infantil, ele é um curso de expressão corporal. Né? Assim, a escola não tem aula de clássico ou contemporâneo para as crianças. Sim. O curso infantil é um curso de preparação para um corpo que vai escolher um caminho, se vai ser o caminho da dança clássica ou se vai ser o contemporâneo. Que legal. Tanto que chamava iniciação à dança, né? Então era uma preparação mesmo para a gente
depois de 9, 10 anos ou 3 anos que você já estava fazendo balé, você já poderia escolher o curso. Eu vou fazer os dois, né? Ou somente um deles, né? O clássico ou o contemporâneo. Em 2000, eu lembro que, morando na vila, né, no São Lucas, eu precisava trabalhar. Então, eu estava com dificuldade de conciliar o trabalho, a dança, com o trabalho e com o meu estudo. Eu concluí o médio, assim, a duras penas. É, né? A vida do artista, né? Conciliar a arte, o trabalho e o estudo, a vida, tudo. São as 3 gavetas. Mas é uma maldade, porque o artista também precisa de conhecimento, né? Assim, a gente tem uma vasta formação, que é essa lida do dia a dia, né? Que é, como a gente fala, que é a faculdade da vida. Mas isso fica um alerta, né? Que a gente possa ter mais oportunidade de se capacitar, eu falo em termos de conhecimento, de estudo, né? E poder conciliar com a dança. Porque a gente sempre acaba fazendo uma opção. Muita gente deixa de dançar porque não tem tempo para se dedicar à dança. E quem se dedica à dança, dependendo do nível social, tem que abrir mão dos estudos. É verdade. Porque eu lembro que eu dançava com pessoas que a maioria era da Federal. Eles eram da Federal. E eu falava, mas a Federal não é pública? Por que eu não estou numa faculdade assim como as minhas amigas estão, né? Assim, mas eu não tinha a opção de estudar e dançar. Eu só tinha que dançar. Porque o horário da faculdade era o horário de trabalho. E quando a gente deixava de ser adolescente, a gente tinha que trabalhar para ter uma vida, as né? responsabilidades de adulto, né? E que eram diferentes, né? Então, assim... E eu fui vendo aquilo, mas nada me parou, me estagnou, nem me indignou, sabe? Eu ficava sempre me perguntando, gente, por que eu não estou estudando, sabe? Ou por que eu não estou numa faculdade? E hoje eu sinto essa falta, porque se eu unir a minha vida prática com a teoria, sabe? A gente fica um profissional mais completo, né? Assim. É verdade. E por isso que eu falei que se eu tivesse dedicado o tempo da dança a uma medicina, eu estava rica em termos de cifrão, né? Assim, mas talvez eu não estivesse com uma realização pessoal. Completa, assim. né? Exatamente. É igual a gente estava conversando antes. A dança, ela parece te completar, né? Então, assim, quem seria a Clarice se ela não estivesse dançando? O que adiantaria estar ali com diploma de doutora, seja em medicina, se não tivesse dançando. Se não tivesse a dança, né? Não, e é muito louco você estar nesse lugar, assim, de falar, a dança me define, porque a dança é o que me define, né, assim. E é algo que talvez antes de eu fazer, eu já dançava, tanto que... E normalmente quem dança aprecia música, e quando você dança, você aprende a apreciar boas músicas. Porque o que o balé fez na minha vida foi ampliar os meus horizontes, né? Assim, me mostrar uma música para além do samba, que é muito forte, né? Na periferia. Me fez conhecer músicas que eu até poderia conhecer na favela. Mas essa troca de social, né? Assim, só sai me fez um pouco enriquecer. De uma bolha, né? Exatamente. A gente sai dessa bolha, a gente, na verdade, muda de bolha. Você frequenta bolhas que são diferentes daquele lugar de onde você mora, sabe? E a dança é universal, assim, acho que entre outras coisas, né? Assim, a arte de um modo geral. Então, em 2000 eu fui com um trabalho para a Alemanha, né? E aí eu fiquei mais com vontade ainda de dançar, com ainda mais vontade, né? De poder dançar, de poder levar para as crianças da favela que a vida é para além dali, né? Assim. Então, o que me despertou sonhar foi isso, minha experiência com a dança, assim. E o fato de ter ficado no corpo por 28 anos, né? Assim, foi o tempo da minha formação. Isso também me possibilitou a ser... É uma história, né? A Clarice faz parte do corpo. Exatamente. O corpo tá na... Mas quando eu saí para ver quem eu era. Eu saí para falar assim, quem sou eu? Assim, quem que é a Clarice mesmo que eu ficasse sem as minhas pernas? Porque, às vezes, sair do corpo era perder uma perna, né? Assim,
Mas aí eu falei, deixa eu postar nisso, deixa eu ver quem que eu sou para além da Clarice do corpo, né, assim. E aí eu optei por sair, assim, né, assim, claro que foi um processo de tomada de decisão, né, assim, de falar, olha, eu vou sair mesmo, porque quando a gente sai de lugares onde não estão bons, né, assim, pra gente. Eu optei por sair, eu falei, não, é só um ciclo, né, que vai fechar. E saí, mas o corpo nunca saiu de mim, porque enquanto eu danço, a referência que eu tenho é de lá, né, assim, onde eu comecei. Então, às vezes, eu posso dizer que tem artistas que esquecem de onde começou. Porque eu acho que o primeiro passo que você dá, que seja para uma direção, é bom você lembrar do primeiro passo. De onde que você saiu, né? Exatamente. Quais são suas raízes. Isso é você muito pode importante. andar por um caminho longo, mas o primeiro passo, a primeira sala de balé que eu entrei foi lá, sabe? Mas, e aí eu comecei a fazer outras coisas. Na favela mesmo tinha um projeto que foi de 2000 a 2005. Aí eu encerrei, depois eu pedi alguém para dar continuidade, né, que também fazia aula comigo lá na escola. E assim, eu voltei. Tanto que agora, há um ano, eu voltei para a comunidade e voltei a dar aula. Só que é um projeto social e o projeto social, ele não sendo rentável, você fala assim, você fala, será que eu continuo nisso? Será que, né? Como é que eu vou enricar? Como é que eu vou pagar meus boletos? Exatamente. Mas que também é um trabalho que se constrói e solidifica, né? Assim, sim. Vai chegar uma hora que eu vou ter uma grana, mas não é agora, esse momento. Então, tem que ter paciência. É algo a longo prazo. E que muda a história de muitas crianças, né? Tipo assim, as crianças que passam por você e passaram ali, provavelmente tiveram muito aprendizado. Assim como a Clarice lá, quando chegou lá no Grupo Corpo. Chegou lá e teve toda aquela chance, toda aquele abertura, né? De olhos pro balé. Chega num passinho. Isso. Eu já vi algumas aulas infantis e eu acho muito legal porque as crianças aprendem realmente brincando, né? E eu acho isso incrível porque vai construindo realmente uma alma dançante, sabe? Aquele prazer em dançar. E conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto atual. Então, o projeto, ele, como eu te disse, ele aconteceu de 2000 a 2005, né? Assim, e foi no momento onde era tudo muito diferente, né? Assim, dessa mídia que acontece atualmente. Eu tive a intenção de dar aula para ter uma grana, assim, pelo menos para ter a passagem para ir e voltar do balé, né? Porque quando eu não tinha passagem, eu ia de carona. Que temos uma amiga, ela inclusive partiu, que era pianista, a dona Dalva, e ela morava aqui perto. Então, eu falava, dona Dalva, que horas que a senhora vai para o corpo? Ela, 5h30. 5 horas eu estava lá esperando, porque ela me dava carona para ir, né? E eu voltava de carona com ela. Então, ela me ajudou também nesse deslocamento, porque caminhando seria o quê? 40 minutos. Eu já fui muitas vezes a pé e voltei a pé. Uau. Mas aí ela me ajudava, tal horário eu tô saindo de casa. E eu descia rápido para esperar. E aí esse início desse projeto foi também com intuito financeiro, né? Mas muito com o objetivo de devolver para a sociedade o que a sociedade me proporcionou, assim, sabe? Poxa, eu comecei a fazer aula de graça, então eu vou... Claro que quem me cedeu o espaço tinha uma outra estrutura, né? Eu vou fazer essas aulas acontecerem. Então, a favela confiou no trabalho, né? Assim, as mães levavam as crianças, então... foram 5 anos, assim, e aí eu produzia apresentação, eu era tudo, né, assim, fazia desde o figurino, mas era algo muito iniciante, assim, sabe? Sim. E já produzia, dirigia, coreografava. E organizava, porque aí tinha um salão da igreja que eu tinha que pedir para eles cederem para apresentação, e o público não sabia muito o que era, se prestava atenção, se conversava durante, e eu fazendo uma coisa, sabe, as pessoas acreditarem e tal. Portanto, foram 8 anos com esse trabalho, aí definitivamente eu me desliguei da comunidade, eu mudei de cidade,
E agora eu voltei, tem 1 ano, né? Vai fazer 1 ano agora, em novembro. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, ai, quer saber? Vou retomar com as aulas de balé. Eu não aguento ficar eu não sem. aguento, não aguento, porque até hoje em dia tem uma professora que foi minha aluna por um período, né, assim, e ela abriu uma escola de dança na favela. Uau! Exatamente. E aí, só que a gente não estreitou os laços de parceria, assim, para trabalhar juntas. Então, eu fui de novo para a igreja, na sala, então, onde foi do tudo zero. Começou há 23 anos atrás, está se repetindo, né, assim. Então, tem dia que não tem criança, e aí eu fico fazendo aula sozinha. Tem dia que chega uma, daí a meia hora depois chega uma, não, tia, eu atrasei porque minha mãe levou meu cachorro para vacinar. Então, assim, é um monte de imprevistos mesmo que fazem com que eu desanime, né, nesse trabalho, mas é isso, assim, está acontecendo, as aulas acontecem aos sábados e eu pretendo fazer um trabalho, só que ao mesmo tempo eu falo, poxa, mas e aí, sozinha, né, assim, eu fico vendo vários projetos sendo aprovados com editais, né, assim, e aí eu fico pensando, qual que vai ser o caminho? É um pouco frustrante, né? Porque a gente não tem as parcerias, né? Assim, tem os projetos que são sempre aprovados. Toda vez são os mesmos projetos que ganham experiência porque ganharam, enquanto isso os que não ganham ficam sem experiência de inserir nesse mercado, né? De financiamento dos projetos, né? Mas aí eu também fiz um contato com o professor de capoeira, então atualmente, além das aulas de balé que acontecem aos sábados, né, que é sábado, fica aqui na vila, então é na rua Coronel Jorge Dário, número 10, tem uma igreja que é referência do projeto, né, assim, caso alguém queira conhecer, ir lá, ver o que é possível fazer, né. E a gente não tem infraestrutura, assim, a gente tem uma sala com espelho, mas o chão é de ardósia, a gente não tem um bebedouro. Tem uma série de coisas que a gente não tem. Sim. Mas, por outro lado, tem uma única coisa que faz com que as coisas aconteçam, que é o interesse das pessoas. É a vontade de dançar. Exatamente. É a vontade de uma criança chegar lá e falar, nossa, que sorte a minha hoje. Eu tive aconteceram 2 coisas boas comigo. Ué, mas qual? Primeiro, eu conheci uma professora de balé. E segundo, eu estou voltando para casa com a professora de balé. Ai, que legal! Então, assim, isso faz com que a gente fique... Eu sei que isso não é riqueza, sabe? Mas é uma coisa que... Não é monetário, né? Exatamente. Mas... Não é... É um valor, mas não é dinheiro, sabe? Então, é isso. Eu acho que, em resumo, essas aulas continuam acontecendo, sabe? E, atualmente, também eu dou aula para a ONG, né? Do Grupo Corpo, que é o Corpo Cidadão. E sempre tendo eles como uma escola, sabe? Para que eu possa dar continuidade aí no meu caminho com as crianças. E muitas crianças que fizeram parte das aulas cedidas pelo Corpo Cidadão, que eram os lugares que eu atuava, né? Hoje em dia, uma delas tem uma escola de dança, né, também. Uau. E por tudo que a gente foi ganhando como oportunidade, a gente foi multiplicando isso, né, assim. Clarice, eu queria que você contasse um pouco pra gente, principalmente aí a gente sabendo um pouco da história, né, das pessoas que já foram suas alunas, e que hoje tem escolas de dança, que tem turmas, que são professores. Conta pra gente um pouquinho sobre essa parte social da dança, o quanto a transformação social que você acredita que acontece através da dança, né? É surpreso, porque ao mesmo tempo que é bom, é doloroso, assim, porque você escuta a história de meninos que estão ali na linha mesmo, né? Assim, que se deixar, vai fazer uma opção por um outro caminho, mas que, ao mesmo tempo, não o fazem porque estão ali nas aulas de dança. E as aulas de dança fazem com que eles sonhem por um futuro melhor, assim. Molda, né? E mostra, peraí, tem mais caminhos, tem outros caminhos, né? Assim, e o trabalho social, ele não deixa de ser e nunca vai deixar de ser um resgate, né? Assim, um resgate social mesmo. Tem gente que
que tem condição de fazer escolhas na vida por ter passado por projetos. É verdade. Né? Naquela época, eu tinha uma professora, sempre tem uma história, uma professora de teatro ou uma professora de dança. Realmente, eu vejo muita gente dizendo assim que acabou que se conheceu e percebeu quem que realmente era através desse contato. Eu queria saber um pouquinho como é que foi ser uma mulher negra inserida ali naquela realidade totalmente diferente, né? Porque a gente sabe que, principalmente o balé, ele é vindo lá da Europa, é algo bem elitizado ainda. Então, primeiro, quando eu cheguei para fazer uma aula numa escola que era uma escola de pessoas brancas, né? Assim, eu tive um pouco de dificuldade na verdade, a dificuldade ela vem depois, porque a criança, claro que a criança de 2000 é uma criança completamente diferente de hoje. Hoje a criançada já chega já dando papo reto, né? Não, eu entendia, via e sabia ali qual era o meu lugar, né? Eu era bolsista, então eu ia fazer aula de balé. Os meus pais, eu digo minha mãe, né? Assim, em especial minha avó, disseram, para tal, você tá ali especificamente para dançar. É como se eu não pudesse me distrair com outras coisas, sabe? Então, eu nunca me deixei abater pelo fato de, aos 15 anos, elas viajam para Disney. Aos 18 anos, elas têm o carro e já faz autoescola com o carro ali esperando, né? Então, era uma realidade muito diferente, mas eu não me deixei atentar para essas coisas. Talvez eu pense muito mais nisso hoje do que eu pensava no início. Hoje tem muito mais crianças negras dançando do que havia naquela época, né? Assim, tanto que numa trajetória de anos eu pude ter contato com uma bailarina negra. Uau! Então, e ela era assim, eu pego um trecho de um mesmo balé e fico vendo ela dançar. Em alguns momentos da minha vida eu me imaginava sendo ela, sabe? Então, é importante ter. Foi uma puta referência, né? Foi. Caraca, ela que legal. Foi. E até o jeito, porque acho que a movimentação é diferente de pessoa para pessoa, né? Então, até isso eu tinha como referência o jeito que ela se movimentava. Até hoje, assim, eu chego e falo, sou professora de dança, é de zumba. Antigamente tinha uma aula de axé, que era, né, assim, meio que anterior à aula de zumba, então era mais fácil eu ser. É difícil eu dizer para uma pessoa que eu sou uma bailarina e isso ser comum. Mas não pela pessoa em si, é por uma sociedade Sim. que coloca a mulher negra aqui, a mulher branca aqui, o homem negro aqui, o homem branco. E, na verdade, seria legal se todo mundo tivesse a oportunidade de transitar por todos os lugares. É verdade. Né? Assim, então, ainda bem que a gente passou dessa... A gente está num caminho bem melhor para as novas bailarinas negras que estão vindo agora, sabe? Mas a gente é minoria, mas isso é somente um fato e é um número. Isso não nos impede de dançar, ou de dançar melhor ou igual, de dançar tão bem quanto, sabe? Sim. E quando eu chego numa sala de balé, que eu coloco mesmo a saia, a meia, o colã, que eu me visto como uma bailarina, alguma coisa dentro de mim fala, é aqui mesmo o seu lugar? Mas aí eu falo, sim, aqui é o meu lugar. E aí, porque você só começa a ver que você é minoria no lugar quando você começa a observar. Enquanto você não observa, você não tem tempo a perder. Eu não tenho tempo a perder, sabe? Ainda que pareça, porque quem me conhece de verdade sabe que às vezes eu falo, mas não tinha nem um negro lá. Se eu estou na yoga, não tem um negro. Eu faço parte de um grupo, né? Às vezes eu estou na capoeira e também não tem pessoas negras lá participando. Mas isso não é porque não há espaço para os negros, é porque os negros não ocupam esse espaço. Porque uma vez que há interesse em chegar, as portas estão abertas de forma igual, assim. Sabe? Não há uma distinção se a gente chegar se impondo de uma forma positiva, sabe? Então, é isso. É algo que às vezes acaba sendo um pouco enraizado, né? A pessoa Sim. não toma posse do lugar porque nem imagina evolui. que ele seja o lugar dela. E porque também não é fácil. Quando a gente vai apropriar de uma outra cultura, a gente vai ter desafios. Só que o desafio é no mundo inteiro. Quando eu fui para a Alemanha, foi assim. Quando em 2012 eu fui para a Dinamarca, foi assim, de saber, opa, quem está chegando? E toda vez que a gente olha para alguém, o primeiro contato é o visual. Só que a gente já tem um conceito, pô, ela é negra, pô, ela é mulher, ela é brasileira. Mas e daí, sabe? É como se a gente estivesse que dançando, né, assim, com esse molejo que a gente tem,
para ir ocupando os lugares, sabe? E outra, independente do que tem reservado para mim, a gente tem que buscar, e eu tenho que falar isso por mim, eu busco, nem sempre eu dou conta de fazer o meu melhor. Então, se eu vou dar uma aula de dança, independente do outro, independente se o outro é azul, verde ou amarelo, eu tenho que fazer o meu trabalho, sabe? E o meu trabalho eu faço hoje por toda a minha trajetória, né? Assim, se eu vou dar uma aula de dança, eu penso, poxa, como foi minha primeira aula de dança? Quem me deu esse espaço para dar essa aula de dança, sabe? Incrível. E o fato de ser uma mulher, eu sou só um ser humano, né? Assim, e que primeiro eu preciso saber onde eu quero chegar. Porque esse caminho, quando eu tiver muita certeza disso, e talvez eu esteja no caminho, né? Eu vou ir desviando do que é um obstáculo, sabe? Porque eu sei onde eu quero chegar. E querer dar aula de dança na favela. Nunca almejei ter uma escola, porque eu acho que a minha dança é itinerante. Eu estou na vila, eu estou lá longe, eu estou aqui perto, eu estou no Buritis, eu estou em Lagoa Santa. E ao longo desses 23 anos dando aula de dança, é isso, as pessoas estão... E outra, não só ensino, como aprendo muito, sabe? Eu aprendo que eu preciso ser melhor numa próxima vez, mas eu também me deparo com os desafios, porque eu sou um ser humano em construção. A gente não... Eu posso dizer que essa minha trajetória me formou? Sim, em alguns aspectos, mas tem coisa que eu ainda estou buscando, né? É um aprendizado constante, né? Nunca vai parar. Eu acho muito, muito interessante uma frase que diz assim, que dançarinos, bailarinos são contadores de história, e eles contam a história com o próprio corpo. Uhum. E isso faz parte, né? Tipo assim, com a sua história, você conta, através de cada uma das coisas, né? Um pouco de tudo aquilo que você viveu, seja em todos os lugares, sempre sendo itinerante, né? Sim. Movimentando e transformando vidas. E para cada um é uma história. Tipo, hoje eu dou aula para as filhas das minhas ex-alunas. Uau. Na favela. Então, tem uma menina que é a Duda, né? Assim, e a filha dela, que chama Liz. E eu acho que eu podia estar falando o nome, né? Bem, a gente corta. D e L, né? Aí, às vezes, eu vejo a menina igual a mãe era, assim, porque o nosso corpo é a nossa maior memória de referência, né? E a dança possibilita a gente perceber isso. Que você, às vezes, conhece uma figura, se você conhece alguém muito próximo dela, você fala assim, até o jeito de andar. Olha... E o dentro também, o nosso psicológico também, assim, as nossas atitudes, as nossas emoções, elas são frutos de um lugar de convivência. Então, quando eu estou dando aula para essa criança, eu falo igualzinha a mãe dela. E agora eu estou tendo a oportunidade de dar aula para a mãe na sexta e para a filha no sábado. Nossa, que legal. Então, eu vejo que eu tô as duas, né, assim, estão buscando evolução, assim. A gente vê aí que todas essas coisas são conectadas, né, Clarice? Eu quero te agradecer, né, por esse tempo que a gente pôde estar aqui, por ter essa conexão aqui agora, né, de poder compartilhar um pouquinho da sua história. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agradeço ao Thomas pelo contato, Carol, as pessoas todas que me recebeu aqui, né? E assim, a troca é essa. Acho que esse espaço é um espaço muito legal, né? E que a gente possa levar ao mundo, né? Essas histórias de oportunizar mesmo, né? E foi assim que a minha história começou. E é assim que a gente está fazendo outras histórias, né? Eu agradeço imensamente. Nossa, também. a gente só tem a agradecer, porque foi incrível, sabe? Ter essa oportunidade, assim, de conhecer alguém como você, tipo, tem toda essa história grandiosa através da dança, assim, é incrível, de verdade. Muito obrigada. Obrigada a você. De verdade. E obrigada a você, que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio.